Shalom, meus amados. Estamos aqui com o professor Rafael Lima. Olá, boa noite, Sóstenes Barbosa. Seja muito bem-vindo. Vamos tratar hoje sobre a lição 15, Renunciando Direitos e Privilégios. Essa lição trata sobre a carta aos Coríntios e trata lá do capítulo 1 até o capítulo 11 da carta de Coríntios. Exatamente. A lição de hoje, que é a lição 15, trata do seguinte tema: renunciando a direitos e privilégios. E o texto básico está em 1 Coríntios 9, que a gente tem do verso 1 até o verso 27. É uma leitura um pouco extensa. Eu aconselho você fazer a leitura com calma para você entender do que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto dentro desse tema. Vamos lá ler pelo menos o versículo 25 desse capítulo 9. Por favor, Sóstenes. Esse é o nosso versículo-chave. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Interessante como o apóstolo utiliza desse exemplo para explicar a necessidade que o servo do Senhor tenha o domínio do seu serviço, o domínio de como servir a Deus para alcançar uma coroa que não pertence a esse mundo, algo que está para além das coisas deste mundo. Então Paulo nos chama a atenção para a disciplina, para a organização, para aquilo que Deus propôs para nós quando estivermos com Ele. Eu queria ver com vocês também o alvo dessa lição. E o alvo dessa lição, o primeiro objetivo, é compreender o que de fato é ter direitos e privilégios. Segundo, você vai aprender também a amar o próximo independente das circunstâncias. E por último, você vai entender a importância de buscar os que ainda estão fora do Evangelho, abrindo mão de direitos e privilégios, mas tudo isso sem negociar a princípios morais e princípios espirituais. Isso é muito importante, a gente precisa entender isso. A gente pode flexibilizar desde quando não fira os nossos princípios morais e espirituais. Então vamos mais adiante. Todos nós temos direitos. Sim, claro. Todo mundo, quando nasce, já nasce na sociedade com direitos. Direito à saúde, direito à moradia. E o que o apóstolo Paulo vem invocar neste tema, nesta carta, é sobre o seu direito enquanto apóstolo. Primeiro que ele vai tratar com a igreja de Corinto, apresentando uma argumentação extensa, dizendo que ele tem direitos, assim como os outros apóstolos que vieram antes dele tinham direitos, como Cefas e os irmãos de Jesus, em que ele apresenta na sua introdução, questionando o seu direito à família, o seu direito ao sustento e também o direito à recompensa pelo serviço prestado. Isso é muito interessante, porque ao longo do tempo a igreja vem se questionando sobre o serviço prestado pelos seus líderes. Então, essa é uma discussão super importante, porque vai discutir exatamente qual é o direito e o privilégio que o líder espiritual tem na sociedade atual. Então, eu convido você para poder verificar conosco alguns versos que o apóstolo Paulo cita como argumentos para defender o direito ao sustento que os apóstolos deviam ter. Por favor, Sóstenes. Importante esse trecho aí. Ele diz lá em 1 Coríntios 9:7: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Esse é o primeiro argumento, né? Da mesma maneira que um agricultor espera colher os frutos da sua lavoura e um pastor de rebanhos desfruta do leite dos seus animais, o apóstolo, que semeia a palavra de Deus, tem o direito de colher sustento material daqueles que são beneficiados espiritualmente. É interessante como ele utiliza alguns exemplos do cotidiano. Ele fala da agricultura, sim, ele fala da pecuária, tudo isso para demonstrar o direito que aquele que semeia, aquele que cuida, tem de se alimentar do seu trabalho. Perfeito. Ou seja, ele exemplifica como é que Deus trata as pessoas que estão ao seu serviço. Então, esse texto de 1 Coríntios 9:7, Paulo utiliza de forma muito eficaz para trazer à memória das pessoas que ele serve o seu direito de se alimentar deles.
do trabalho deles, daquilo que eles possuem. E essa é uma dificuldade atual. As pessoas têm a dificuldade de entender a importância do trabalho do obreiro e que esse obreiro precisa se sustentar. Então essa é uma discussão muito pertinente. A igreja precisa repensar essa vida do obreiro, esse sustento do obreiro, e uma forma que o obreiro não fique, de certo modo, a passar por necessidade por conta da incompreensão do trabalho do obreiro. Então, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja em relação ao direito ao sustento. Um outro tópico super interessante que ele vai tratar, que é pouco falado, mas eu acho super importante, é sobre o direito à família. Paulo era um homem provavelmente viúvo, solteiro, não tinha família acompanhando ele nas suas viagens missionárias, mas ele vai citar, juntamente com Barnabé, o direito que ele possui de levar uma família, assim como os outros apóstolos assim fizeram. Então, 1 Coríntios 9,5, por favor, faz uma citação sobre isso. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então veja que aqui está uma argumentação exatamente demonstrando que os outros apóstolos traziam durante o percurso missionário acompanhando as suas famílias. Então Paulo vai questionar a igreja em Corinto o porquê que ele não poderia fazer da mesma forma. Então haviam direitos estabelecidos já antes mesmo do apostolado de Paulo, que já se havia praticado. Então, a partir desse texto, Paulo demonstra para a igreja a importância de o obreiro também, além de ter o sustento, ter o acompanhamento da sua família. O ponto 3 vai falar sobre o direito à recompensa pelo seu serviço prestado. E nós temos o verso 10 do capítulo 9 afirmando isso também. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Há um questionamento muito comum no nosso tempo, que é dizer, faça as coisas sem esperar nenhuma recompensa. Parece pejorativo você plantar e esperar que aquela planta te dê o fruto devido. Eu acho isso extremamente equivocado. Eu acho que todo mundo que planta espera colher. Todo mundo que cuida de algo espera que aquilo brote um fruto, se é uma planta. Então o apóstolo Paulo argumenta com a igreja de Corinto exatamente essa questão da esperança, de você colher frutos do seu trabalho. E se nós refletirmos de forma honesta, vamos compreender que, de fato, ele tem razão na sua argumentação. Se você planta, você colhe. Se você lança a semente na terra, você espera que ela produza. Isto é a esperança do trabalho. Então, acredito que Paulo expressa-se muito bem na sua argumentação com a igreja de Corinto quanto ao seu direito ao sustento, quanto ao seu direito do acompanhamento familiar e da recompensa que ele deveria receber por todo o serviço prestado. E ele vai dizer assim, nós plantamos sementes espirituais, por que não colher bens materiais de vocês? Acho isso muito pertinente. Então a igreja precisa, de fato, refletir sobre a vida do apóstolo Paulo, o serviço prestado e compreendermos como que o obreiro deve ser amparado pela sua igreja no tempo de hoje. Interessante que o apóstolo Paulo chama a atenção para os irmãos com relação a esse assunto, mas isso também vai trazer para os líderes que também precisam ter essa visão do bom senso, para não extrapolar do seu direito, né? E também não fazer com que a membresia ou aquelas sementes espirituais que estão esperando que elas cresçam e germinem, que elas não fiquem omissas a esse dever, que já que ele tem direito, passa a ser um dever dessa membresia. Tem um verso muito interessante, Sóstenes, em 2 Coríntios 11:8. Paulo vai demonstrar para a igreja de Corinto que ele abriu mão de servir em outros lugares, recebendo salário para estar naquela igreja. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios 11:8. Outras igrejas despojei
eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Está aí uma preocupação do apóstolo Paulo de não ser pesado à igreja de Corinto, porém ele deixa muito claro que em outros momentos, em outros serviços, ele foi recompensado sim, então ele tem esse direito. Mas para a igreja de Corinto, ele decidiu, ele escolheu abrir mão, renunciar esses privilégios. E esse comportamento tem um objetivo muito claro, que é alcançar almas para o reino, alcançar mais pessoas. As pessoas não compreendiam de fato o apostolado de Paulo, ainda tinha um preconceito com a pessoa do apóstolo Paulo. E ele vai demonstrar todo o seu comprometimento e fidelidade quando ele decide, de fato, abrir mão, renunciar ao direito de ser sustentado pela igreja. Eu queria lembrar vocês, agora nesse segundo tópico, sobre os direitos históricos dos trabalhadores do santuário, dos trabalhadores do templo. Isso é muito interessante, porque nós vamos compreender que ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como é que se dá esse serviço cristão, esse serviço do povo judeu, dos filhos de Arão. Em Deuteronômio 25:4 diz: Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Esse texto é muito interessante, ele nos faz lembrar de como Deus se comprometeu em cuidar dos animais e de protegê-los quando ele trabalhava. Então, enquanto o homem estava pensando em utilizar o boi apenas como uma ferramenta e impedir o boi de se alimentar enquanto ele trabalhava, Deus estava preocupado com essa relação, porque todo mundo que trabalha tem, de fato, o direito de se alimentar desse trabalho. Então houve uma expressa proibição de amarrar a boca do boi enquanto ele pisava no trigo. Então está na lei de Deus, essa ordenança foi uma preocupação que Deus colocou para que todo aquele que trabalha tenha direito a se alimentar desse trabalho. Perfeito. Além disso, nós vamos ver também o costume judaico em Números 18, verso 8, que diz: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Aqui nós vemos a história do povo de Israel, com a divisão das 12 tribos. Os levitas, da tribo de Levi, os filhos de Levi ficaram sem a posse da terra, mas ganharam o direito de se alimentar de tudo aquilo que servia no templo. Todas as ofertas que eram entregues no templo ficavam à disposição dos filhos de Levi. Então Deus garantiu como estatuto perpétuo que os filhos de Levi teriam a possibilidade de se sustentar, de se alimentar das ofertas que eram trazidas ao templo. Essa foi uma promessa feita a Arão, como a gente leu. Além do costume judaico, nós vamos ver também uma ordem clara do Senhor Jesus. E essa ordem também expressa a importância e o direito que tem o trabalhador de se alimentar do seu trabalho. Com certeza. Diz lá em Mateus 10, 9 e 11: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. Que texto claro! O texto demonstra que a gente não precisa carregar nada para ir levar a mensagem. Jesus mostrou de forma clara que aonde nós fôssemos, que lá deveria existir a provisão. Poderíamos contar com os nossos. Exatamente, que os nossos irmãos seriam alicerces, de sustento para anunciar o Evangelho, para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho. Então não precisávamos levar nada, sacola, mochila, tenda, porque seríamos providos disso. Isso é muito interessante, é uma ordenança do Senhor para a sua igreja, e a igreja precisa de fato se alertar para este conceito. E por último, eu queria chamar a atenção, Paulo vai trazer sobre uma questão muito importante, que é a responsabilidade do dispenseiro. O apóstolo Paulo ele encarava
o serviço ministerial como um desafio eterno. Ele entendia que ele não estava fazendo para homens, mas sim estava servindo a Deus. Por isso ele não se gloriava em exercer o ministério, porque ele entendia isso como uma vocação divina. Ele sabia que ele tinha o dever de ser um dispenseiro. Então, fica para nós, através desta história da igreja, a história do cristianismo, a história do povo hebreu, o direito de sustento da família, o direito da alimentação daquele que serve ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês, Sóstenes, e para todos que estão nos acompanhando, qual é a sua atitude para com os seus obreiros? Uma reflexão extremamente importante. Qual é a atitude da igreja que você congrega para com o seu obreiro? Em relação a sustento, em relação à família, em relação às acomodações que eles devem ter. Então fica aí essa pergunta para você responder. E seguimos adiante. Nós seguimos adiante falando a respeito do comportamento de Paulo, da forma como ele compreendia esse serviço. Se você observar no tópico 3 da lição, vamos entender que o apóstolo Paulo ele fez uma escolha de ser servo de todos. Ele escolheu servir aos judeus, ele escolheu servir aos gentios e a todos os irmãos que foram considerados por ele de fracos. Então nós temos aí algo muito interessante. Judeus, gentios e fracos, todos eles em relacionamento com o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu sirvo a todos vocês. E para os judeus, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 9:20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Já para os gentios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no verso 21. Verso 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E para aqueles irmãos que Paulo disse assim, vocês são meninos na fé, são fracos, ele disse o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, se você observar o que é que Paulo está dizendo nesse contexto, ele está dizendo que ele abriu mão, ele flexibilizou aspectos culturais, ele fez adaptação de costumes e hábitos, ele inclusive mudou a sua dieta para poder não ser escândalo para ninguém, mas para ganhar todas essas pessoas. Então Paulo, ele se preocupa com os aspectos culturais dos judeus, que são muito peculiares. Os judeus se preocupam muito com as suas tradições e Paulo vai respeitar essas tradições. Para com os gentios, que têm os seus costumes e hábitos, Paulo também vai se flexibilizar, vai se tornar um homem versátil no cumprimento daquilo que é os hábitos dos gentios. E para com aqueles irmãos que são fracos, são sensíveis, que são, como é que eu posso dizer assim, que são 880, meninos na fé, que tudo se inflamam, Paulo vai se adequar e vai mudar inclusive a sua alimentação para não escandalizar essas pessoas. Tudo isto a fim de servi-los e a fim de alcançá-los para o reino de Deus, acreditando no poder transformador do Evangelho na vida dessas pessoas. E Paulo faz isso através de uma entrega total, como ele mesmo disse, que ele não corre para um prêmio corruptível, mas ele corre para um prêmio que é incorruptível, e ele não vai medir esforços para realizar esse serviço. Ele não vai, de maneira alguma, ele mesmo fala, dar socos ao vento. Ele vai criar uma estratégia muito eficaz para que o seu trabalho alcance pessoas. E em todo o tempo em que a gente fala sobre anunciar o Evangelho, a gente está falando em alcançar pessoas, alcançar vidas, o poder transformador do Evangelho alcançando vidas e transformando vidas. Então o apóstolo Paulo se preocupa muito com essa entrega e ele vai nos convidar para viver essa entrega, para viver uma entrega total em relação
ao nosso comportamento para com o outro, se preocupando com os costumes, com os hábitos, né? E com a fraqueza do nosso irmão. Não à toa que ele disse, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então Paulo tem essa preocupação. E para nós concluirmos essa temática, eu queria ler para você o seguinte texto. O exemplo de Paulo é um convite para todos aqueles que dedicam sua vida à pregação do Evangelho. Agir com humildade, com responsabilidade e sacrifício. O apóstolo Paulo nos ensina que, embora seja legítimo viver do Evangelho, muitas vezes é preciso abrir mão de direito em prol de algo maior. Assim, ao seguir o seu exemplo, o ministério pode continuar a crescer de forma sólida e honrada, sem impedimentos, para a glória de Deus. Então, se você quer alcançar pessoas, se você quer glorificar o nome do Senhor, com certeza você vai precisar renunciar a direitos e privilégios para glorificar o nome do Senhor Jesus.